Começou o segundo turno da Série B do estadual e a rodada que deu mais uma amostra de que o Maranhão é forte candidato ao título antecipado da Segundinha, para voltar à elite do futebol maranhense. Na preliminar, Babaçu e Boa Vontade fizeram um jogo equilibrado, com chances para os dois lados e com direito a tempo técnico para refrescar um pouco e reidratar. Aos 37 minutos, Gilson marcou de cabeça o único gol da partida, a favor do Babaçu. Na sequência, a charanga anunciava que era hora do campeão do primeiro turno entrar em campo. O MAC tinha a reestreia de Casagrande, e ele foi mesmo o grande nome da partida. Após algumas chances criadas, ele foi às redes para abrir o placar para o MAC. O quadricolor não diminuiu o ritmo, sempre com ele, Casagrande. Até que em uma bela jogada, ele matou no peito, fez o giro e anotou o segundo gol dele e do Maranhão. Na segunda etapa ainda teve gol anulado do americano e aplausos para o dono da festa, que foi substituído por Giliar. O placar ficou mesmo no 2-0. E pela Série B do Brasileiro, o Sampaio proporcionou aos torcedores um daqueles chamados teste para cardíaco contra o Botafogo. Mesmo desfalcado de Nadson e Pimentinha e ficando duas vezes atrás do placar, o tricolor saiu de campo com um empate que teve sabor de vitória. Com muita festa, Sampaio Corrêa e Botafogo entraram em campo para o jogo mais aguardado do ano pela torcida tricolor. E a equipe maranhense começou mostrando que não iria se intimidar diante do líder da segundona. Neste lance, Edgar reclama de um puxão dentro da área. O árbitro manda o jogo seguir. Mas o Botafogo mostra precisão cirúrgica. Em uma das poucas investidas, Neilton se antecipa e faz 1-0 para o alvinegro da Estrela Solitária. O Sampaio não acusa o golpe e vai em busca do empate. Então Jefferson começa a mostrar porque é o titular da seleção brasileira. Primeiro ele impede o gol de Valber em um chute a queima-roupa. Depois ele fica cara a cara com Dionis, fecha o ângulo e volta a impedir o empate. Mas na segunda etapa o goleiro mostra que também é humano e solta a bola. Jamie, impedido, aproveita e só a empurra para dentro. Depois de muita reclamação e uma certa hesitação do árbitro, o gol é validado. Mas não demora muito e Navarro, também impedido, volta a colocar o Botafogo em vantagem. Recomeça a luta tricolor em busca do gol do empate. Em mais um lance polêmico, a torcida pede pênalti após toque de mão. O juizão não marca nada. E quando parecia que o Sampaio seria mesmo derrotado, no apagar das luzes, a bola vai para a área. Douglas cabeceia, Jefferson faz uma grande defesa, a bola volta. Douglas de meia bicicleta no travessão e Edmar pega a sobra para garantir o empate. Final do drama no Castelão. Sampaio 2, Botafogo também 2. Nos outros jogos, destaque para o triunfo do Vitória no Clássico Bavi. Veja como foi a 29ª rodada e como ficou a tabela de classificação. O placar mais repetido da rodada foi 3-1. Assim, o Vitória bateu o grande rival Bahia. O Santa Cruz derrotou o Bragantino. O Macaé venceu o ABC. E o CRB se impôs contra o Boa Esporte. Por 2-1, o América Mineiro ganhou do Mojimirim e o Atlético Goianiense superou o Paysandu. O Oeste fez 2-0 no Náutico no José Liberati. Na Arena Castelão, o Ceará voltou a ser derrotado, desta vez para o Luverdense pelo placar mínimo. A única partida sem gols aconteceu no Heriberto Rilse, entre Criciúma e Paraná. O líder Botafogo agora tem 4 pontos de vantagem sobre o Vitória.
Santa Cruz e América Mineiro completam G4 com 48 pontos, 2 a mais que o Sampaio, sétimo colocado. Continuam a caminho do rebaixamento Ceará, Boa Esporte, ABC e Mojimirim. E para comentar essa rodada cheia de emoção no final de semana, a gente recebe aqui Nicolau Leitão. Boa tarde, Nicolau. Teve de tudo, então, nessa partida do Sampaio e Botafogo, né? Boa tarde, Luanda. Boa tarde, Edmilson. Pois é, todos os elementos de um grande jogo. Grande jogo tem que ter torcida, tem que ter lance polêmico, tem que ter erro de arbitragem. Essa, inclusive, uma das justificativas da FIFA para não abrir mão, né, não aceitar a interferência eletrônica, porque ela acredita que essas polêmicas fazem parte do futebol. E, de fato, isso tudo que está ao redor disso constrói um grande jogo. É de se destacar a postura do Sampaio, que, como foi dito na reportagem, o Sampaio não se intimidou diante do Botafogo, que tem toda a mística da camisa do Botafogo, é o líder da segundona com uma boa gordura, mas o Sampaio ele tem sido bastante valente, mesmo com dificuldades estruturais, dificuldades na montagem do próprio elenco, dificuldade de desfalques muito importantes, né? No caso o Nádio, o Pimentinho e o Edgar ainda se machucou e foi aberta a oportunidade do garoto Henrique. Eu faço minha meia-culpa, eu mesmo não acreditava muito que o Henrique pudesse render em um jogo grande como esse, mas ele mostrou confiança, foi para dentro, jogadas insinuantes e foi um jogador que o Sampaio ganhou. Inclusive porque o Sampaio continua com muitos desfalques, então o Henrique mostrou personalidade, que ele pode sim jogar. E o Henrique então é a revelação do jogo? Pode dizer que o Henrique foi um dos grandes nomes do jogo, sim, porque ele entrou na fogueira. Ele que nos jogos, especialmente nos jogos fora do Maranhão, ele nem vem sendo relacionado, de repente caiu no colo dele a camisa, a responsabilidade de substituir o Pimentinha, que já estava de fora, o Edgar, que sentiu, e ele mostrou personalidade, sim. E a torcida, Nicolau? Torcida é interessante, os números oficiais eles dão conta de 27 mil torcedores, sempre tem aquela história que no olhômetro se imagina mais, mas uma torcida participativa, a gente cobra também que a torcida tanto vá ao estádio como participe ativamente do jogo, dê força, especialmente nos momentos de dificuldade. Isso aconteceu contra o Botafogo, com uma participação ativa, que é o que se espera do Sampaio. O Sampaio é um time muito popular, um time de massa, e com certeza esse estado de ânimo, ele sai da torcida para os jogadores para passarem a acreditar que seja possível construir os resultados mesmo em situações adversas, porque no estado de ânimo é muito complicado, você está bem no jogo e toma um gol, quando você chega ao empate, logo na sequência toma o gol que recolocou o Botafogo em vantagem. Então seria muito comum que o Sampaio se abatesse, e não foi o que aconteceu. Certamente a torcida tem a participação importante nesse aspecto. E amanhã já tem confronto, né, no Paço das Emas. Já joga contra o Luverdense, mais uma vez bastante desfalcado, porque além de o Nádio e o Pimentinha que já não jogavam, o Edgar saiu machucado, o Jamie tomou o terceiro cartão amarelo, então é um jogo, mais um daqueles jogos que são bastante difíceis para o Léo Condé armar esse quebra-cabeças, mas já o Sampaio vem mostrando força, mostrou isso contra o Bahia, que estava muito desfalcado, mostrou contra o Botafogo, então não se pode mais duvidar do que o Sampaio é capaz. Vamos aguardar então o jogo de amanhã. Vamos aguardar. Obrigada, Nicolau. Obrigado.